Olá, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui neste canal, podendo falar sobre a nossa doutrina, sobre o nosso grupo espírita. Gostaria de lembrar aos amigos que se inscrevam no canal do nosso grupo, que ativem as notificações, que sinalizem que estão gostando. Por quê, meus irmãos? Porque quando realizamos essas observações, estamos divulgando o nosso canal. Mas, acima de tudo, vale lembrar que o YouTube, onde é feita a divulgação, vai entender que o nosso conteúdo é útil e poderá enviar ou sinalizar para outras pessoas e as mesmas terão o acesso. Faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e a parte que nos coube hoje é o capítulo 6º, onde nós temos como título o Cristo Consolador. Instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Então o texto diz o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhe que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e os meus apóstolos vos instruí. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de que serdes os artifícios da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, meus irmãos, nesse momento que nos encontramos afastados temporariamente, mas jamais desconectados, né? Nunca tivemos tão juntos, né? Veja o nosso ambiente doméstico. Quando que iríamos imaginar que ficaríamos juntos com os nossos familiares, com os nossos, afazeres, que muitas vezes nós postergávamos de fazer. E hoje nos encontramos em casa, executando nossos trabalhos, convivendo com a nossa família,
né? Sentindo, né, que muitas vezes aquela preocupação que nós tínhamos lá fora com aqueles entes que estão em nossa casa, estamos hoje vivenciando todas as situações, seja de alegria, seja de tristeza, seja desse transtorno. Mas acima de tudo, meus irmãos, não estamos sós. Estamos, né, juntos nessa caminhada que todos nós escolhemos, porque temos o nosso livre-arbítrio, temos as nossas escolhas. Mas como a gente está vivendo esses momentos? Como é feito esse direcionamento, né, para o bem, na maior amplitude que a gente pense, né, seja no mundo em que nós convivemos, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, ou no nosso país, estamos ligados a um Deus que nos ama, a um Deus que nos encoraja, que nos emite os melhores sentimentos para que a gente possa vivenciar. Pois fazemos, né, conexões de diversas maneiras, né? Hoje, a gente imaginar que a internet, o WhatsApp, N aplicativos, né, que nos chegam à nossa convivência para que a gente possa conversar, que a gente possa, né, divulgar, e que muitas vezes, uns meses atrás, a nossa correria, as nossas situações de trabalho, as nossas situações de afazeres, não permitiam que a gente desse literalmente uma parada. Se somos forçados, literalmente, a executar essa parada, é porque existe um sentido maior para que a gente possa desenvolver aptidões que talvez a gente tivesse que executar e muitas vezes estava falhando. Então Deus vem ao nosso encontro para que a gente possa repensar o nosso destino, e o destino, não, porque não da humanidade, né, que compete a cada um de nós. Então, talvez, né, meus irmãos, a situação que a gente hoje convive tenha sido antecipado, que a gente fez em 3 meses, né? Talvez a gente levasse, né, essa mudança que aconteceu durante esses 3 meses, talvez iria acontecer talvez em 5, em 10, em 15 anos, mas está acontecendo exatamente agora, e praticamente em 3 meses, uma mudança gigantesca na humanidade. Não só no nosso país, mas no planeta inteiro, onde todos nós estamos imersos. Então, o que a gente tem que continuar a acreditar é que Deus está no leme. Não estamos sós. Jesus, através dessa lição do Espírito de Verdade, nos chama a atenção para que a nossa resignação, né, meus irmãos, como diz o texto, seja feita nos níveis de provas que estamos submetidos. Então, que a gente pense que tipo de prova que a gente está compactuando, que a gente está passando, né, que resignação a gente está fazendo. Se analisarmos a nossa postura diante dessa epidemia, como que está as nossas consciências, né? Como que a gente está consciente daquilo que a gente está fazendo? Quais são as nossas resignações? Quais são as nossas provas? Como é que eu estou atuando neste momento? Estou desesperado? Estou com uma postura assim de afoito, negligente? Ou eu estou com uma postura onde as pessoas emitem uns bons pensamentos, têm boas atitudes? Como que eu estou me analisando neste momento? Para que direção eu estou sendo tomado? Então, a gente tem que continuar conectado. A gente tem que continuar fazendo as coisas de outra maneira, sim, mas convictos, meus irmãos, que estamos no mesmo barco e que Deus está literalmente nesse leme. E quando a gente olha, né, quando a gente está nesse momento de afastamento, muitas vezes com certeza a gente sente saudade um dos outros, né, do convívio, até mesmo da nossa casa espírita, que por anos tem nos acolhido. Mas aí precisamos continuar nossa caminhada, né, sedentos, sim, meus irmãos, por esse amor, mas confiantes. Muitas vezes também, meus irmãos,
nos tem passado os pensamentos de desilusão, ante a dificuldade, ante de entender o que as coisas estão passando, e invariavelmente algumas perdas de pessoas amadas, algumas talvez por doença, um pouco mais crônica, mas a gente precisa continuar acreditando que é possível, né? Que é possível essa mudança que está acontecendo. Ela vem ao nosso benefício, ela não vem para o nosso malefício. Onde que Deus enxerga tudo e vê tudo. Nada saiu conforme o combinado. Nada, meus irmãos. Nada. Tudo está de acordo com como Deus havia planejado para cada um de nós. E durante essa pandemia, né, tem uma situação que eu convivi. Recentemente eu tive uma perda de um amigo muito, muito, muito querido, né, onde ele acabou desencarnando, né? E nós tínhamos uma amizade tão grande, meus irmãos, tão grande, que ele e a nossa amizade era literalmente tanto pessoal como profissional. Ele literalmente era um amigo confidente. E a gente tinha uma relação tão próxima nesse mundo de trabalho na qual todos nós vivemos, e eu também vivo, que ele sempre me dizia para minha esposa que naquele momento que eu tivesse algum problema, a primeira pessoa que ela deveria procurar era ele, porque ele iria resolver os problemas que eu tinha deixado com ele. E aí ele, nessa epidemia, acabou faltando. Aí eu fico perguntando, a gente combinou tudo, a gente só esqueceu de combinar com Deus como seria o trajeto, se eu iria primeiro ou se ele ia depois. Então, tudo está certo, tudo está como combinado, mas o combinado com Deus. Nada está descombinado. Então, essa mensagem do Evangelho, quando ele diz nesse texto, que eu vou novamente repetir, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. E aí eu pergunto, onde está a nossa crença? Onde está a nossa confiança? Estivemos ou ainda continuamos estando anos dentro dessa doutrina, mas não basta que termos adquirido só os ensinamentos literários. Precisamos ter o exercício da prática. Se porventura alguém pede paciência, né, meus irmãos? O que Deus vai oferecer? Uma cama tranquila, uma rede? Não. Ele vai oferecer um ambiente tumultuado para que a gente pratique essa paciência que a gente pediu. Então a gente tem que cuidar o que a gente pede, com certeza. Porque muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Mas Deus entende cada momento da nossa existência, da nossa evolução. Mas acima de tudo, né, meus irmãos, a gente precisa continuar confiando, continuar acreditando que estamos no caminho. E precisamos colaborar de alguma maneira. Se na nossa casa a gente consegue fazer o evangelho do lar, fazer as nossas orações, que a gente persevere com essas orações. Se a gente consegue fazer uma vez, vamos tentar fazer duas, vamos fazer três. Mas se a gente consegue estender a mão para algum irmão que tem uma necessidade, vamos lá retribuir aquela ajuda que muitas vezes a gente recebe. Então esse é o nosso compromisso, meus irmãos. Conosco mesmo, com Deus, com a nossa família, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o nosso planeta. Porque todos nós temos esse compromisso. Talvez estejamos, né, meus irmãos, separados, mas jamais nós estivemos desconectados. Tudo tem uma razão. Tudo tem um sentimento maior. Para que a gente possa, nesses momentos que a gente está indiferente, que está em casa, ou se alguns trabalham e outros conseguem permanecer em casa, ou subdivide esse tempo, mas que a gente tem agora, tem o tempo, né, necessário para refletir, para pensar
exatamente do que a gente está fazendo, para onde a gente vai, mas sempre confiantes, meus irmãos. Confiantes que Deus está junto conosco. Nós temos os nossos mentores, aqueles anjos da guarda que estão do nosso lado, que se comprometeram conosco. Que a gente possa, neste momento, perseverar nesse caminho. Este é o convite que o Evangelho deste momento nos oferece, que é o Cristo Consolador, esse governador do nosso planeta, que está sempre junto conosco e nunca nos abandonou. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.